Então, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de seminários do curso Dissecando a OBMU. Então, antes da gente começar, eu queria testar com vocês o áudio e a tela, se vocês conseguem ver bem. Eu acredito que seja tudo certo, mas é bom sempre fazer aquele teste. Enquanto isso, eu vou dando alguns informes. Aqui na descrição do vídeo tem a lista de presença, então eu vou pedir para que todos vocês preencham essa lista de presença, porque é ela que a gente vai utilizar como frequência mesmo dessa ação. E caso você não esteja inscrito ainda na ação dos seminários, eu vou pedir para que você preencha o formulário no SIGA. Beleza? Obrigado, Vinícius. Então, tudo 100%. Então, hoje, o nosso mediador vai ser o professor Igor Matemático, Igor Lima. Então, desde já, eu agradeço o professor Igor por ter aceitado o convite a participar dessa ação. O professor Igor, ele é um professor de álgebra que vai ministrar algumas aulas, ele é professor do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, e é um prazer tê-lo aqui comigo no dia de hoje. Então, Igor, desde já, muito obrigado por ter aceitado. Eu vou passar a palavra para você, e aí eu vou sair aqui do ambiente, beleza? Você está no mudo? Já saiu do mudo? Então, está com você a palavra. Tá, ok. Boa noite, pessoal. Obrigado, Matheus. A gente está com uma boa audiência aqui do pessoal. Pessoal, comentem no chat, façam perguntas. Né? O projeto está excelente. O Gabriel já está aí? Estão me ouvindo? Muito bem. Então, o primeiro palestrante da noite, então, é o Gabriel, né? Gabriel Fernando. Para quem ainda não conhece o Gabriel, ele é aluno da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, do curso de matemática, ele faz bacharelado na UFAL. Ok? Gabriel, você consegue compartilhar para a gente sua tela? Consigo, só um minuto. Ctrl L. Só um minuto. Está compartilhando já? Tá, né? Tá sim. Pode ir lá para o seu PDF. Pronto. Estão me O vendo tema do já? Gabriel tá compartilhado sim, Gabriel. O tema do Pronto. Gabriel é bem interessante, é um tema que eu estou bem curioso também para poder aprender agora. Ele vai falar sobre o lema do levantamento do expoente e o teorema de Zygmund. Provavelmente a pronúncia é essa, né? Zygmund. É isso Gabriel, mesmo. então você está com a palavra, fica à vontade. Valeu. Obrigado aí, Matheus e Igor. Então, galera, eu vou falar para vocês sobre um tema muito interessante de teoria dos números, e são teoremas importantes para a gente aplicar em diversos problemas de teoria dos números. Apesar do nome lema, é um teorema, beleza? Enfim, vamos começar. A gente começa com a definição básica de valoração p-ádica, que, dado um primo P inteiro N, a gente diz que a valoração p-ádica de N é K, se K é o maior expoente de P na decomposição em primos de N. Isto é, como está aí no slide, VP de N igual a K, se somente se P elevado a K divide exatamente N. Ou seja, K tem que ser o maior expoente do primo P na fração de N. Tá tranquilo aí para vocês? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me dizer aí, professor. Vou passando. Eu vou dar um exemplo, né? 2 exemplos, na realidade. A gente diz que tem que 3 elevado a 4 é 81, e, portanto, V3 de 81 é igual a 4, pela definição. E o exemplo 2, a gente tem que 98 é igual a 49 vezes 2, e, portanto, V7 de 98 é igual a 2. Aí o teorema 1. Esses teoremas são teoremas complementares, mas que servem na demonstração. Agora sim, eu vou adiantar logo que a demonstração dos teoremas eu não vou apresentar no slide, porque são extremamente extensas. Quer dizer, são extensas, não são extremamente, mas são extensas. Então, assim, eu preferi omitir e apresentar os resultados para vocês.
a gente diz assim, seja B inteiros e P1', vale as seguintes propriedades. A valoração P-ádica de AB é a valoração P-ádica de A, mais a valoração P-ádica de B. Se você decompor A como P elevado a K vezes 1 a 1 e B como P elevado a N vezes 1 B1, você tem que AB é igual a 1 B1 vezes P elevado a K mais N. Então, aplicando a definição, você vai ter que a valoração P-ádica desse produto aí é K mais N e satisfaz essa demonstração aí. Porque a valoração P-ádica de A é K e a valoração P-ádica de B é N, né, nesse meu exemplo. E, analogamente, você pode concluir que se VP de A é maior do que VP de B, ou seja, o expoente de P em A for maior do que o expoente de P em B, você tem que A mais B seria tipo A1 vezes P elevado a K e B1 vezes P elevado a N. Só que a gente supôs, por hipótese aqui, que o VP de A é maior do que o VP de B. Ou seja, a gente está supondo que K é maior do que N. Então, a gente coloca P elevado a N em evidência. E com P elevado a N em evidência, A mais B ficaria P elevado a N vezes P elevado a K menos N vezes A1 mais o B1. Aí, você usando a primeira propriedade do produto, você teria que VP de A mais B seria o VP de P elevado a K mais o VP de um outro negócio que não é múltiplo de K, que seria o quê? P elevado a K menos N vezes o A1 mais B1, que não é múltiplo de P. Então, o VP seria zero, e logo o VP de A mais B seria igual ao VP de B, que é o P elevado a N. Não sei se ficou muito corrido, como eu disse, mas basta você, é bem simples mesmo, basta você escrever A e B dessa forma, A1 vezes P elevado a K e B1, ou A1 vezes P elevado a K vezes o A1 e o B vezes um P elevado a N vezes um B1. Você conclui isso facilmente. Por isso eu coloquei que são bastante simples. Passar. Esse aqui, finalmente, é o lema do levantamento do expoente. Assim, considere A B e N inteiros, com N maior do que zero, e seja P um primo ímpar, tal que P divide A menos B, e o M de A e B são primos com P, então vale o teorema seguinte, que o VP de A elevado a N menos B elevado a N é igual ao VP de A menos B mais o VP de N. Isso aqui é muito interessante. A ideia, como eu coloquei aí, você fazer uma indução em VP de N. Mas por que eu não coloquei a indução aqui, se é só uma indução? Porque até a hipótese de indução, que é a hipótese de indução não, a base de indução é complicada, entendeu? É complicada no sentido de ser extenso. Mas a ideia é você fazer indução em VP de N. Você conclui isso aí. Aí são corolários importantes. Corolário 1. Seja P um primo ímpar, A e B inteiros e N inteiro positivo ímpar, com MDC de P e A, sendo igual a MDC de P e B, que é igual a 1, e A sendo congruente a menos B módulo P, a gente tem que VP de A elevado a N mais B elevado a N é igual ao VP de A mais B mais VP de N. Isso você conclui trocando, por exemplo, B por menos B, entendeu? Porque a gente, na hipótese do teorema, a gente só colocou que N é maior do que zero, mas não necessariamente A e B, entendeu? Vale para A e B. Então, você coloca B por menos B, como B é ímpar, você, usando na definição do teorema, vai sair um menos, que vai ficar mais nesse VP de A menos B. Aí vai aparecer isso aqui. Isso aqui vocês concluem facilmente também. Beleza? Corolário 2. Seja A e B inteiros ímpares, e seja N inteiro positivo par, vale isso aqui. V2 de A elevado a N menos B elevado a N é igual a V2 de A menos B, mais V2 de A mais B, mais V2 de N menos 1. Agora é o seguinte, a demonstração desse corolário é ainda mais... a demonstração do corolário 1 é simples, é imediata. Agora a demonstração do corolário 2 é mais extensa, entendeu? Mas dá para concluir também.
Agora sim, exige um pouco mais de trabalho algébrico. Agora a gente vai aplicar ele em um problema de Olimpíada. Eu escolhi um dos meus problemas preferidos, que é um problema da IMO nos anos 90. Inclusive o Gugu, que é um matemático que eu sou fã, deu medalha de ouro nesse ano. Então, eu escolhi ele porque esse problema é um dos meus preferidos. Vamos ao problema. Ache todos os inteiros positivos n, tal que n ao quadrado dividido 2 elevado a n mais 1. Para quem não está familiarizado com essa notação de divide, significa n ao quadrado dividido 2 elevado a n mais 1 significa que 2 elevado a n mais 1 sobre n ao quadrado é um inteiro. Beleza? Pronto. Vamos prosseguir. De fato, como eu coloquei, é óbvio que 1 elevado a alguma coisa divide algum inteiro. Isso aqui é óbvio. Agora, a gente supõe n maior do que 1. E seja P o menor primo então que P divide em N. Aí o que acontece? Eu coloquei até uma nota depois que isso é importante. A escolha do P minimal, nesse tipo de caso, onde a gente vai calcular o MDC, a gente vai inevitavelmente calcular o MDC, é muito boa, porque ele serve para a gente chegar em algumas contradições. Mas vocês vão ver porque eu escolhi um P minimal. E porque isso é interessante fazer isso em outros problemas, não só esse. Note que P é diferente de 2. Isso é óbvio, né? Porque se P é diferente de 2 e P divide em N, então significa que N ao quadrado é pelo menos múltiplo de 4. E 2 elevado a N mais 1 é ímpar. Então isso é um absurdo. Agora a gente sabe que P é um primo ímpar e P divide 2 elevado a N mais 1. A gente tem o seguinte. 2 elevado a N é congruente a menos 1 módulo P. Para quem não sabe, ou talvez não conheça, mas eu suponho que todo mundo conhece, a definição de congruência é a seguinte. A é congruente a B módulo N, se somente se N dividir A menos B. E uma das propriedades de congruência, a gente pode elevar ao quadrado aqui, e a gente chega que 2 elevado a 2N é congruente a 1 módulo P. Agora a gente vai usar um resultado muito importante de teoria dos números, que é o pequeno teorema de Fermat. No caso particular do teorema de Euler-Fermat, né? No caso, a gente não vai precisar o teorema de Euler-Fermat aqui, mas eu quis comentar. A gente tem aqui 2 elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Esse é o que é resultado do pequeno teorema de Fermat. Agora é o seguinte, essa é uma parte delicada, que você tem que entender bem. Pelo lema de Bézout, a gente tem que o MDC de 2N e P menos 1 pode ser escrito como uma combinação linear de inteiros de 2N e P menos 1. Beleza? A gente pode escrever dessa forma. X de 2N mais Y vezes P menos 1 igual a MDC de 2N e P menos 1. Então, a gente tem que 2 elevado a MDC de P menos 1 e 2N é congruente a X vezes 2 elevado a N mais Y vezes P menos 1. Aí, onde é que vai isso aqui? Veja que é o seguinte. 2 elevado a X vezes 2N mais tudo aqui, no caso, é a mesma coisa aqui. 2 vezes X vezes 2N vezes 2 vezes Y elevado a P menos 1. Isso vocês conseguem aplicar com as propriedades normais de álgebra, não tem mistério nenhum. Só que a gente tem o quê? Que 2 elevado a 2N é congruente a 1 módulo P. E pelo pequeno teorema de Fermat, 2 elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Então, isso aqui ficaria congruente a 1 vezes 1 módulo P. E isso aí, 1 vezes 1 é 1 módulo P. Então, a gente teria que 2 elevado a MDC de P menos 1 e 2N é congruente a 1 módulo P. Ordem. Eu coloquei esse slide aqui porque no meio do nada, assim, mas é porque eu queria que vocês soubessem a definição de ordem, porque é importante, é uma definição extremamente importante em problemas de teoria dos números, especialmente a Olimpíada, você usar ordem. A gente define ordem da seguinte maneira. A gente disse que ordem de B módulo A, é assim que se lê, ordem de B módulo A, é T, se T é o menor inteiro positivo
tal que B elevado a T é congruente a 1 módulo A. Beleza? Isso é só uma definiçãozinha. Essa definiçãozinha de ordem, apesar de parecer inocente, ela é muito poderosa, e quem estuda para a Olimpíada sabe. Inclusive, a gente usa em raízes primitivas. Mas isso aqui é só um comentário que não vai ter... raízes primitivas não vai ter relação com o problema. Mas, enfim, prosseguindo com o problema. A gente tem o seguinte. A gente já concluiu que 2 elevado a MDC de P menos 1 e 2N é congruente a 1 módulo P. Então, a gente tem que a ordem, como é a ordem é o menor expoente, tal que isso acontece, que no caso B elevado a T é congruente a 1 módulo A, então a gente vai ter o seguinte, que a ordem divide o MDC, porque o 2 elevado ao MDC é congruente a 1, e a ordem é o menor, então a ordem divide. Inclusive, um resultado interessante de ordem é que a ordem sempre divide o φ. Isso é um argumento que a gente usa muito em teoria dos números. Mas vamos prosseguir. Como P é o menor primo que divide N, a isso aqui eu queria que vocês se atentassem. A escolha do P minimal é importante aqui. Por quê? Porque a gente vai calcular o MDC de P menos 1 e N. Como P é o menor primo que divide N, P menos 1 é menor do que qualquer fator primo de N. Então, significa que P menos 1 e N são primos entre si, logo o MDC é 1. Então, segue que o MDC de P menos 1 e 2N é igual a MDC de P menos 1 e 2, já que P menos 1 não divide N, e como P é ímpar, que a gente concluiu lá no começo que P não pode ser 2, e P é primo, né? Então, P menos 1 é par, e 2, obviamente, é o menor par, né? Então, MDC é igual a 2. Então, pelas relações acima, que a ordem divide o MDC e o MDC é 2, a ordem de 2 módulo P divide 2. E se divide 2, pela definição de ordem, ou ela é 2 ou ela é 1. Entendeu? Porque tem que ser o menor inteiro positivo. Se a ordem de 2 módulo P é igual a 1, então, pela definição de ordem, nós teríamos que a ordem de 2 elevado... Nós teríamos que 2 elevado à ordem de 2 módulo P é igual a 2, que é congruente a 1 módulo P, pela definição. Beleza? Só que isso é um absurdo, porque a gente teria, pela definição de congruência, que P divide 2 menos 1. E 2 menos 1 é 1. E não tem como um primo ímpar dividir 1. Entendeu? Isso é um absurdo. Então, significa que a ordem é 2. Assim como a gente disse, a ordem é 2. Logo, 2 elevado a 2 é congruente a 1 módulo P. Logo, você usando a definição de congruência, P divide 2 elevado a 2 menos 1. Então, P é igual a 3. Porque P divide 3 e P é primo. Então, P tem que ser o próprio 3. Beleza? Agora a gente sabe o seguinte, agora a gente sabe que 3 divide N. E, finalmente, a gente vai utilizar o lema do levantamento do expoente na forma do corolário 1. O corolário 1, para quem não lembra, é a forma que se diz que o VP de A elevado a N mais B elevado a N é igual ao VP de A mais B mais o VP de N. Aí é o seguinte, esse detalhe aqui, por que acontece essa desigualdade? Porque, por hipótese do problema, N ao quadrado divide 2 elevado a N mais 1. E se qualquer fator primo de N ao quadrado, qualquer fator de N ao quadrado tem que estar em 2 elevado a N mais 1. Logo, a maior potência de qualquer primo que seja, que está em 2 elevado a N mais 1, é maior ou igual à maior potência desse mesmo primo que divide o denominador. É só vocês compararem. Por exemplo, você tem... vamos pegar um exemplo. 121 sobre 11. Beleza? Vai dar 11 isso aí. Mas é o seguinte, o V11 de 121 é 2. E o V11 de 11 é 1, por definição, né? Porque é o maior expoente de 11 que divide esses termos. Então, vocês concluem isso aí, olhando a definição. Então, a gente tem essa desigualdade.
Aí, finalmente, a gente aplica o lema, na fórmula do corolário 1. Vamos lá. Eu coloquei direto, mas isso aqui foi o seguinte. O V3 de 2 elevado a n mais 1, pelo corolário 1, seria na forma de V3 de 2 mais 1, que é 3, mais V3 de n. A gente teria que 1 mais V3 de n é maior ou igual a 2 vezes V3 de n. Aí, por que apareceu 2 vezes V3 de n? Pela propriedade do produto. Porque V3 de n é a mesma coisa que V3, ou V3 de n ao quadrado, é a mesma coisa que V3 de n vezes n. Que, pela propriedade da soma, é a mesma coisa que V3 de n mais V3 de n. Aí fica 2 vezes V3 de n. Aí, você fazendo desigualdade, você tem que 1 é maior ou igual a V3 de n. E se 1 é maior ou igual a V3 de n, e V3 de n é um inteiro positivo, então, certamente, V3 de n tem que ser 1. Assim, a gente pode anotar n igual a 3m, onde o MDC de 3 em m é igual a 1. Caso contrário, a gente teria algum fator 3 em m e ia entrar em contradição com o V3 de n. Beleza? Aí, vamos lá. A gente tem, isso aqui é um fato óbvio, que 3 ao quadrado dividido 2 elevado a 3 mais 1. Então, a gente aplicando m igual a 1, no n, você teria que n igual a 3, então m igual a 1 é uma solução e n igual a 3 por consequência, né? Vamos lá. Agora, a gente supõe que é maior que 1, né? Que eu já supôs o caso igual a 1, a gente supõe que m é maior que 1. A gente denota aqui o P2 sendo o menor primo que divide m, perdão. E, novamente, a escolha do P2 sendo minimal vai ser importante, como eu disse a vocês. Então, é o seguinte, tomando n igual a 3m, que a gente já definiu anteriormente, a gente tem que P2 divide n, beleza? Porque P2 é o menor primo que divide m, e m divide n. Então, consequentemente, P2 divide n. Se P2 divide n e n ao quadrado divide 2 elevado a n mais 1 por hipótese, então P2 divide 2 elevado a n mais 1. É só vocês verem isso na própria hipótese do problema, não é difícil de concluir. Significa que P2 divide 2 elevado a n mais 1, e disso segue o seguinte, que P2 divide 2 elevado a 3n mais 1, que é igual a 2 elevado a n mais 1. Beleza? Isso aqui é contínuo. Agora é o seguinte, note como m é ímpar e o MDC de 3 e m é igual a 1, segue que P2 é pelo menos 5. Mas vocês vão entender a importância disso mais para frente. A gente tem o seguinte, primeiro, que 8 elevado a m, nessa definição, né, já que P2 divide 8 elevado a m mais 1, então significa que 8 elevado a m é congruente a menos 1 módulo P2. Aí você eleva ao quadrado, você tem que 8 elevado a 2m é congruente a 1 módulo P2. Aí é o seguinte, a gente usa o pequeno teorema de Fermat de novo, que eu vou bater na tecla, que é importante, para quem não sabe, aprenda, e para quem sabe, já sabe da importância. Beleza. Aí, novamente, pelo lema de Bézout, pelo mesmo argumento que a gente usou anteriormente, naquele outro caso, de mostrar que o MDC de P-1 e 2 vezes alguma coisa é 1, a gente conclui esse mesmo fato. Eu não vou fazer aqui, eu não coloquei aqui porque é literalmente a mesma conta, não precisa repetir. É análogo. A gente tem o seguinte, que a ordem de P2, usando a definição de ordem, beleza? Que a ordem de P2 módulo 2 é o menor primo, tal que 2 elevado a esse número, ou menor primo não, menor inteiro, tal que 2 elevado a esse número é congruente a 1 módulo P2. E como ocorre que MDC de 2 elevado... Não, como ocorre que 2 elevado a MDC, esse MDC aqui, é congruente a 1 módulo P2, então a ordem certamente divide o MDC, que é 2, beleza? O MDC disso aqui é 2. Porque P2 é um primo ímpar, como a gente disse, é um primo ímpar maior ou igual a 5, e M é ímpar. Mas como tem esse fator 2, 2M, significa que como P2 menos 1 é par, e o único fator primo de 2M é 2, então o MDC é 2. Beleza? Aí a gente tem o seguinte,
se a ordem dividir o MDC, que é 2, então a ordem ou é 2 ou é 1, novamente, naquele mesmo argumento que a gente usou. Se você usar a definição de ordem, você teria aqui o seguinte, que 8 ao quadrado é congruente a 1 módulo P2, você teria que P2 divide 63, que no caso é 64, porque 8 ao quadrado menos 1. E, analogamente, se a ordem é 1, você teria que 8 elevado a 1 é congruente a 1 módulo P2, ou seja, P2 é igual a 7. E nos dois casos, você obtém que P2 é igual a 7, porque a gente já supôs que, anteriormente, que P2 é maior ou igual a 5. Então, se P2 divide 63 ou P2 divide 7, nos dois casos, P2 tem que ser 7. Beleza? Porém, é o seguinte, a gente tem que 8 elevado a P2 mais 1 é congruente a 8 elevado a 7 mais 1. Só que 8 é congruente a 1 módulo 7. Então, 8 elevado a 7 mais 1 tem que ser congruente a 1 elevado a 7 mais 1, que é 2 módulo 7. Isso é um absurdo, né? Porque a gente, por hipótese, teria que dividir. Teria que ser 0 módulo 7. Módulo P2, que é o 7. Então, as soluções têm que ser n igual a 1 e n igual a 3. E como eu coloquei esse detalhe aqui, eu já toquei na tecla 2 vezes, mas fica a dica para vocês. A escolha de fazer o P minimal foi muito importante. Beleza? Vamos para o próximo tópico. Esse aqui é um teorema muito potente. É uma bazuca. Esse teorema aqui, não é uma bazuca não, esse teorema aqui é uma bomba nuclear, em teoria dos números. Pelo menos em teoria dos números para resolver alguns problemas de Olimpíada. Eu coloquei aqui, vamos enunciar uma poderosa sofisticada ferramenta de números e tal. Eu dividi em duas partes, porque facilita, entendeu? São dois casos. Aí vamos ler. O teorema de Zygmunt. Sejam A maior ou igual a B maior ou igual a 1 inteiros, onde A e B igual a 1, e seja N maior ou igual a 2, existe um primo P, tal que P divide A elevado a N menos B elevado a N, e P não divide B elevado a K, ou P não divide A elevado a K menos B elevado a K, para todo K menor do que N. Isso aqui, e a gente tem essas exceções. No caso, seria o caso de a sexta, não, seria 2 a sexta menos 1. Tem essa exceção, não funciona o teorema. Ou o caso de A mais B igual a 2 elevado a T, ou seja, uma potência de 2, e 2 eu botei para algum T maior ou igual a 1, mas eu só quis dizer que A mais B é uma potência de 2. Isso aqui é muito potente. Assim, eu vou deixar um tempinho a mais na tela, porque eu queria que vocês lessem isso aqui para digerir melhor. Eu sei que à primeira vista não é tão simples, de fato, mas você tem que isso aqui é uma bazuca. E tem o segundo caso, que é a mesma coisa. Eu coloquei as mesmas hipóteses, beleza? Com o primo P, seja A e B mais igual a 1, A maior ou igual a B maior ou igual a 1, com A e B, MDC de A e B igual a 1. Essa dupla aqui que eu coloquei, galera, eu esqueci de colocar, mas era o MDC, tá? Não significa que é tipo um par ordenado, é o MDC de A e B. Existe um primo P, tal que P divide A elevado a N mais B elevado a N, e P não divide A elevado a K mais B elevado a K para K menor do que N, com exceção de 2 ao cubo mais 1 ao cubo, né? Que seria A igual a 2, B igual a 1 e N igual a 3. Essa é a única exceção. A ideia, assim, esses teoremas, tanto o lema do levantamento do expoente quanto esse teorema de Zygmunt, as demonstrações são extensas, tá? E, assim, não seria legal colocar aqui, porque seria muito slide, muita coisa mesmo. A ideia por trás disso aqui envolve muitos teoremas, principalmente um domínio assim completo de polinômios ciclotômicos, que é um tema de álgebra. Então, assim, eu recomendo que, se vocês quiserem prestar a demonstração desse teorema eventualmente,
que além dela ser longa, e caso vocês não saibam álgebra abstrata, a demonstração mais elementar envolve polinômios ciclotômicos. E eu também acho a demonstração bem interessante, mas eu não vou colocar ela aqui, beleza? Para quem eu sei que já ficou um tempo legal, já dá para prosseguir. A gente vai aplicar em problemas olímpicos. Esse problema é um problema bem legal do Japão, de 2011, da Olimpíada Japonesa de 2011. Eu não sei se é nacional, se como é que é, mas sei que é do Japão. Era assim que estava lá. Todas as quíntuplas de inteiros positivos, a, n, p, q e r, tais que a elevado a n menos 1 é igual a elevado a p menos 1, vezes a elevado a q menos 1, vezes a elevado a r menos 1. Assim, de antemão, vocês já notam, né? Que n tem que ser maior do que p, q e r. Porque senão não teria como isso aqui ser um produto igual a elevado a n menos 1. Então, n é maior do que p, q e r. Tá? Isso aqui é importante. A solução. Primeiramente, é fácil ver que, como eu comentei, n é maior do que p, q e r. Então, pelo teorema de Sigmund, a gente tem que, eu vou supor que a e n são maiores ou iguais a 3, pelo teorema de Sigmund, vai existir um fator primo L, tal que L não divide a elevado a x menos 1 para x menor do que n. Ou seja, se L não divide a elevado a x menos 1 para qualquer x menor do que n, eu coloquei aqui, então significa que esse L não vai dividir esse, nem vai dividir esse, nem vai dividir esse. E se não vai dividir nenhum desses, então isso aqui seria um absurdo, beleza? Então, se A e N são maiores ou iguais a 3, é um absurdo. Como eu coloquei aqui. Agora a gente tem que... Aí é o seguinte. A gente supôs A e N maiores ou iguais a 3. Agora a gente vai supor o caso onde A e N são menores ou iguais a 2. Aí você testa caso por caso e a exceção, né? Vocês lembram da exceção lá? A exceção seria A igual a 2 e N igual a 6. E fora os casos menores, eu não coloquei. Aí isso realmente é só trabalho manual, tá? Vocês conseguem concluir isso facilmente fazendo conta. Não tem trabalho nenhum aqui. Você tem esses resultados aqui, você encontra esses pares no sisteminha. Não tem mistério nenhum. As quíntuplas são isso aqui. E você tem que todas as quíntuplas são essas daí. Você analisa manualmente, por esses casos aqui que eu coloquei. Vou deixar aqui para vocês olharem um pouquinho. Mas eu vou disponibilizar o slide pelo professor Matheus. E esse aqui é uma sugestão de exercício muito legal mesmo. Deixa eu dar uma parada aqui para beber água. A ideia disso aqui é o seguinte: você tem um problema que diz assim, né? É o problema da Olimpíada da Bulgária, eu não sei que ano é, mas não importa. E dá para resolver tanto pelo levantamento do expoente, quanto pelo teorema de Sigmund. Eu escolhi esse problema em especial porque para vocês verem como o teorema de Sigmund é uma bazuca. Eu vou deixar de sugestão para vocês pensarem nesse exercício. Porque da primeira vez que eu não conhecia o teorema de Sigmund ainda, eu só conhecia o lema do levantamento do expoente. Para fazer esse exercício aqui, é uma página, assim, uma página não, mais de uma página pelo lema do levantamento do expoente. E, assim, envolve um trabalho algébrico muito maior, entendeu? E pelo teorema de Sigmund, você faz em 2 linhas, 3 linhas. Você só supõe que não é primo e chega no absurdo, porque você vai ter que... Se n não é primo, então vai ter pelo menos 2 primos distintos que dividem uma potência de primo. Isso é um absurdo, né? Então, isso é uma contradição. Mas fica exercício para vocês formalizarem tanto por Sigmund quanto por lema do levantamento do expoente. Dá para fazer pelos 2 jeitos. Aí aqui eu vou fazer um agradecimento. Primeiramente a Deus e aos meus pais. Beleza? E em segundo, eu quero agradecer ao meu professor e amigo Alan Pereira, professor lá da UFAL. E, assim, esse
slides, a apresentação que eu montei a vocês, assim, eu estou montando uma mesa atrás de um artigo que eu estou escrevendo para tentar publicar na Eureka. E, assim, esses dados que eu tirei foi do que eu estava escrevendo e ele que está me supervisionando nesse artigo. Então, eu queria agradecer a ele, que, como eu coloquei aqui, ele me ajuda desde o ensino médio, estudar para as Olimpíadas, e juntamente com o meu orientador, o professor Davi, eu não sei se você está vendo, não sei se eles estão vendo na realidade, mas eu agradeço de qualquer forma, se eles estiverem ou não. E também queria agradecer ao professor Matheus Bernardini e ao professor Vinícius Rispoli por proporcionar esse projeto para a gente, tá ligado? De Olimpíadas de Matemática Universitária, que até agora eu não tinha visto. E, assim, pelo menos dedicado ao BMU, entendeu? Eu achei muito legal. E valeu, é isso aí, galera. Terminei aqui. Qualquer dúvida, Matheus, se quiser perguntar já. Peraí, não estou ouvindo aqui. Fala aí. Tá sem áudio? Professor, está sem áudio. Eu queria parabenizar a palestra do Gabriel, foi excelente. Obrigado pela palestra. Deixa eu adicionar o Igor. Igor também entrou aqui ao vivo. Se alguém tiver alguma dúvida, essa é a hora, né? Então, deixa eu colocar aqui uma mensagem que apareceu. Não sei se é o Alan que você mencionou, mas tem uma mensagem do Alan. É ele mesmo. Grande Gabriel. E aí, Alan? Fala aí, Alan. É ele mesmo. Certo. Então, eu vou passar a palavra para o professor Igor, vou colocar uma pergunta aqui, tá bom? Tá bom, Igor? Tá ok, da Vitória, né? Da Vitória Aparecida? Isso. Sim, usa sim. Usa. Só que eu não coloquei a demonstração, porque além do levantamento expoente, a gente usa muitas propriedades algébricas de polinomios ciclotômicos. Então, assim, é extenso. É extenso. Mas usa sim, viu? Gabriel, você conseguiria indicar alguma referência para quem quer começar a estudar esse tema? E talvez ver as demonstrações? As demonstrações, deixa eu ver. Eu vi um artigo. Quando eu comecei a estudar, com um artigo indiano. Mas eu tenho que olhar aqui. Aí eu passo para o professor Matheus e, se ele puder, ele colocar na descrição do vídeo. Mas agora, de cabeça, eu não estou conseguindo lembrar, não. Porque, assim, eu estou trabalhando nesse artigo, mas as referências de cabeça eu não estou lembrando, não. Beleza? Tá ok. Essa também é a pergunta do Daniel José. Quer ver? O Matheus vai colocar na tela. Grande Daniel. Acho que é ele. Enquanto o Matheus coloca, você foi ou é aluno da Elaine Silva? Se eu sou aluno? Não, é assim, nunca fui aluno, não. Mas eu sei quem é, mas nunca fui aluno, não. Eu sei quem é, lá da UFAL. Gabriel, fala pra gente, livro de teoria dos números tem demonstração desse teorema. Como eu disse, eu não conheço nenhum livro que tenha. Eu só achei artigos, assim, muito isolados na internet e eu tentei, assim, fazer minha demonstração. Mas, por enquanto, eu não estou lembrando de cabeça, não. Mas eu vou te passar depois. Tá. Eu vou passar para o Foi mal, pode falar. O Alan, que você conhece, o Alan Anderson, ele deu uma dica de onde tem. Boa, Alan. É verdade. Tem do professor Luciano Castro. Luciano Castro, lá do canal Matematicamente XYZ. Que ele é um professor excelente do POT, inclusive. Lembra o levantamento do expoente, tem lá. Agora, o Zigmund, eu não sei onde é que tem. Inclusive, eu acho que tem um artigo do Tiago Landim que ele cita que dá para, de polinômios ciclotômicos, ou é do próprio artigo do Luciano, que dá para você usar na demonstração. Mas a demonstração em si eu não lembro onde é que tem, entendeu? Ele okay. Cita que dá para fazer, ele coloca como exercício. Tá ok. A Elaine Silva, a professora Elaine Silva, ela respondeu a pergunta que eu te fiz. Ela ainda não foi sua professora, né? Ela teve o mesmo orientador que o Matheus, né? Que é o professor Diego, que também trabalha com Olimpíada, né?
Não sei se você conhece o professor Diego Marques. Conheço, assisto o canal dele faz tempo, grande professor. Tá ok. A Elaine é muito gente boa, a gente a conhece e gosta muito dela. Bom, tá ok então, Gabriel. Muito obrigado pela palestra. O tema é bem interessante. Okay? Eu acho que a escolha que Valeu, você fez relacionando com uma questão que envolve o Gugu também foi muito pertinente, viu? Parabéns pela escolha. valeu. Ok? Qualquer coisa aí, agradeço aí a todo mundo, inclusive o professor Igor. E tamo junto aí. Qualquer coisa. Acho que já posso parar de compartilhar a tela, né? Sim. Ah, não, mas já parei de compartilhar. Eu acho. É isso aí. Posso, Valeu. posso falar algumas palavras, então, rapidamente, pessoal? Queria Beleza. novamente agradecer ao Gabriel pela excelente palestra. E eu só vou colocar algumas frases que apareceram aqui, Gabriel. Deixa eu voltar Tá o Gabriel bom. aqui. Vou Deixa eu colocar. colocar algumas frases que apareceram aqui durante a sua palestra. Então, talvez alguns colegas seus colocaram aqui o Grande Kevin, Kevin. Grande legal. Kevin. Enfim, tem Tem algumas tem um do professor mensagens. Vinícius Rippoli. Isso, eu tô descendo aqui. Aqui o do Alan novamente. Vamos ver. Aí depois o professor Vinícius Risco, ele colocou uma mensagem. Grande Então, professor eu queria Vinícius. agradecer ao pessoal que está assistindo, certo? Daqui a pouquinho a gente vai ter mais uma palestra. Então, obrigado novamente, Gabriel. E aí, pessoal, uma mensagem aqui entre as palestras, lembrar de alguns detalhes. Quem ainda não assinou o formulário, quer dizer, pode assinar no fim da palestra também, não vai perder nada, mas o link está tanto no chat quanto na descrição do vídeo. Aí eu informo também que eu coloquei o link do Função Gama, que é o canal por onde a gente está transmitindo as aulas, certo? Eu e o professor Vinícius, em breve teremos também a participação do professor Igor. Então, está aqui na descrição do vídeo. E é um projeto que tem ganhado uma certa importância por a gente estar conseguindo trabalhar com pessoas dos diversos estados, tanto aqui do DF, e aí agora a gente teve o Alfred falando na terça-feira, que é do Paraná, o Gabriel agora de Alagoas, que acabou de falar. É um projeto que tem atingido aí alguns estados do Brasil. Então, caso você tenha interesse, eu vou sugerir que vocês fiquem atentos aí ao Função Gama, ao canal, e depois eu vou colocar um e-mail de contato aqui no chat, tá bom? Então, vou novamente passar a palavra para o professor Igor para anunciar a próxima palestra. Tá ok. O Pedro Henrique tá por aí? Já está online? Tô sim. Tá ok. Bom, muito bem. O Pedro, ele é meu aluno de iniciação científica, é um ótimo aluno, né? Ele faz parte do projeto de Secando, projeto comandado aí pelo Matheus e pelo Vinícius Rispoli, né? Pedro, você consegue compartilhar para a gente a sua tela? Eu tô compartilhando. Ah, tá ok. Agora apareceu aqui. Você quer colocar em modo apresentação? Uhum. Ah, tá compartilhando? Sim. Ok. Bom, muito bem. O Pedro, ele é aluno de matemática, né? Ele é aluno lá do departamento de matemática da UNB. Para quem não conhece o Pedro, ele é formado já em eletrônica e faz mestrado em elétrica. E aí, nas horas vagas, então, ele brinca com matemática, né? Quem olha para ele acha que ele está até no ensino médio. Ok? Bom, o Pedro então vai falar para a gente aí de questões, né? Envolvendo então o IMC 2018, 2019. Pedro, pode ficar à vontade, tá? Ok. O MC, né, é a Olimpíada Internacional de Matemática, né? Eu vou apresentar dois problemas que eu acho que são muito interessantes, porque eles levam dois conceitos que, por vezes, não são muito usuais e não são muito complicados e saber esses conceitos pode te ajudar, de repente, quando a gente tiver outras questões. No primeiro, a gente tem o problema 10 de 2018,
a gente tem uma questão de saber um fato interessante sobre os pontos de reticulado delimitados por um círculo. Se a gente sabe sobre a função que define isso, a gente consegue resolver alguns problemas sobre isso, né? E da segunda parte, tem uma parte interessante de congruências de matrizes. De certa forma, a gente vai acabar resolvendo o nosso problema usando congruência módulo 4, e assim vai dar para, sabendo que a matriz tem coeficientes inteiros, a gente consegue entender o que acontece com o determinante dele, módulo 4, né? Então, eu vou começar aqui, né, a explicar. Primeiro, antes de entrar no problema de fato, eu vou falar um pouquinho sobre o problema do círculo de Gauss, né? O que é o problema do círculo de Gauss? Ele pensa o seguinte: dado que você tem um círculo de raio R, né, centrado na origem, ele pergunta quantos pontos inteiros, né, ou seja, pertencentes ao Z2, se encontra dentro desse círculo. E assim, vamos denotar a função que conta essa quantidade de pontos de reticulados. Isso a gente chama de pontos de reticulados, né, esses pontos inteiros dentro do círculo. Então, vamos chamar de NR, a função que conta esses pontos de reticulado. Aí a pergunta que aparece é: existe uma função fechada para ela? Existe uma equação analítica que descreve ela? Até onde eu consegui achar, acredito que ainda seja um problema em aberto. A gente ainda não tem uma função fechada que conta a quantidade de reticulados, mas a gente sabe algumas coisas sobre ela que vai ajudar a gente a resolver o problema que eu vou passar. Isso é um diagrama, uma figura, mostrando o que a gente tem como reticulado, o que significa, né? Esses pontos vermelhos e amarelos são os pontos inteiros, e ele é delimitado por esse círculo R. Então, a nossa função n de R conta quantos pontos tem dentro desse círculo. Numericamente, a gente percebeu algumas coisas. Por exemplo, que se a gente joga... quando a gente tem um problema de uma função que a gente não conhece, uma forma de conseguir descrever algumas propriedades dela é entender o quanto ela cresce, de certa forma. A gente consegue descrever a ordem da função. E como a gente pode fazer isso, né? Nesse caso, um dos testes que foi feito, a gente pega essa função n de r, né? Então a gente faz uma sumação, divide por r quadrado e pergunta, cara, quem está crescendo mais? A nossa n de r ou nossa r quadrado, né? R quadrado sendo o raio. E aí a gente vê que ele tende para uma constante, essa função, quando a gente pega o n de r e divide o r ao quadrado e aumenta o r, cada vez mais ele chega assintoticamente ao quê? 3,14, né? Ou seja, ele chega cada vez mais em π, 3,14, 9,265, né? E etc, continua e tal. Então, a gente sabe que ele cresce proporcionalmente a r quadrado. Ou seja, a gente consegue representar com uma notação importante, principalmente para engenharia de computação, para denotar a complexidade, que é essa função grande O. Então, a gente pode dizer o seguinte: a gente pode concluir que a nossa função que conta os pontos de reticulado é igual a πr ao quadrado, né? Porque a gente tem que está crescendo em função de r ao quadrado na proporção de π, mais essa O de R. Essa O de R ela denota o limite, ela fala que o limite da nossa função sobre R é uma constante. Isso quer dizer que você tem uma parte que cresce proporcionalmente a R, basicamente. Não mais, não um R cubo, R quinto, outra função que cresce mais rápido, né? Então, ela te dá o comportamento limitante da função. Isso vai ajudar a gente no problema que eu vou apresentar agora. O problema 10 do dia 2 da IMC de 2018. Então, vamos lá.
a gente tem um R maior do que 1 e seja esse domínio. O que é esse domínio? Esse domínio são o disco sem o zero de raio R, basicamente. Então, você está pegando todos os elementos inteiros, né, dentro do círculo de raio R. Basicamente, você está pegando todos os pontos reticulados de raio R, que nem eu expliquei anteriormente. Aí ele está pedindo para a gente calcular esse somatório. Esse somatório é o limite de R tendendo a infinito, então você pega aquele Opa, o que eu fiz aqui? Virei. Opa, rapidinho. Tá, voltou, tudo certo. Ok. Ainda está compartilhando? Ok. Beleza. Então, o que a gente tem, né? A gente está pegando todos esses pontos de reticulado. Esse é o nosso domínio, né? Com o raio tendendo a infinito. Então, eu estou pegando esse raio, aumentando até o infinito, e pegando e fazendo um somatório no domínio de todos esses inteiros dentro desse círculo, né? Mas aí, qual é esse somatório? Vamos analisar o que esse somatório está falando para a gente. Ele tem um -1 ali, então você sabe que tem alguns elementos que são positivos e alguns que são negativos, né? E eles dependem da paridade, se o elemento vai ser positivo ou negativo, vai ser dependente da paridade de A mais B, né? Então, pensando 3 mais 5, né? Ele vai dar um número par, então necessariamente vai ser positivo. E qual é a outra parte desse somatório? É uma divisão por A quadrado mais B quadrado, ou seja, é o módulo ao quadrado do vetor inteiro, né? Então, você vai ter o raiozinho do vetor, da coordenada, ele te diz esse fator, 1 sobre ele, né? Que você está somando. Intuitivamente, a gente consegue pensar que, à medida que ele vai crescendo o R, né? À medida que eu vou pegando coordenadas mais longe, né? Como está sendo inversamente proporcional, os termos vão ficando cada vez menores. Isso é bom porque significa que a gente pode convergir na medida que o R cresce, né? Nosso raio. Como é que a gente resolve isso, né? A gente tem um somatório que tem um limite e tem algumas coisas estranhas ali, né? E a gente tem um domínio diferente. Uma coisa que a gente pode pensar que é uma sacada interessante é que se a gente pega e esquece do sinal, né? O -1. Se eu pego só o somatório sem esse sinal e somar com ele, né? Com ele mesmo, né? Você pega o absoluto do somatório, a gente vê que o que A mais B for ímpar vai morrer, né? Porque você vai estar somando ali. E o que for par vai ficar 2 vezes. Porque ele vai ser par e tu vai acabar somando com a outra parte que vai ser par também. Então, ele vai somar 2 vezes. Só que, então, o que sobra são todos os termos no domínio em que, ou seja, 2 vezes, o somatório continua sendo o mesmo somatório, só que aí você tem no domínio em que A mais B é par, porque se a gente soma um com o outro, ele vai matar os que são ímpares, né? Que vão estar negativos. Ok. Então, a gente tem esse domínio, né? Que eu chamei de εr. Que são os elementos, né, pertencentes aos inteiros, tal que é a mesma coisa do reticulado anterior, só que você tem A mais B é par. E beleza. Mas se A mais B é par, eu consigo escrever ele dessa forma. A e B igual a M menos N e M mais N, né? Então, o M e o N seria A mais B sobre 2, ou o M seria o A mais B sobre 2 e o N seria menos A
mais B sobre 2. Então, a gente tem o seguinte. Vamos reescrever aquele nosso A ao quadrado mais B ao quadrado. Ele vai ficar igual a M menos N ao quadrado, mais M mais N ao quadrado, e sobra o quê? Sobra 2M ao quadrado mais N ao quadrado. E como A ao quadrado mais B ao quadrado menor do que R, a gente consegue ver, então, que M ao quadrado mais N ao quadrado vai ser menor do que R sobre 2, nesse caso, então. Então, beleza. A gente conclui, então, o seguinte. Se eu pegar 2 vezes o somatório de A sobre... Rapidinho aqui. Ok, voltei aqui. Então, beleza. Então, a gente tem que 2 vezes o somatório nesse domínio vai dar para a gente que eu consigo reescrever ele com esse, substituindo o A e o B, né? Vai dar M menos N ao quadrado mais M mais N ao quadrado. E se a gente rearranjar os termos, que nem eu mostrei anteriormente, que dá 2m ao quadrado mais n ao quadrado, a gente tem que o que sobra é o somatório com m e n, só que na metade do raio, entendeu? Então eu estou pegando os elementos do reticulado, só que na metade do raio. E por que isso vai ser interessante para a gente? Porque aí eu consigo pegar e fazer essa... Que nem a gente tinha aqui, né? Eu passei para a direita o termo do... Esse termo é 1 sobre... Aqui está o resultado principal. Calma aí que o Google... 1 sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, eu passei para a direita, e a gente teve aquele rearranjar dos termos, então a gente acaba que eu consigo... E como eu posso... É só questão de rótulo mesmo, esse M e esse N, eu posso dizer que ele é A e B também, de certa forma. Rotular porque está dentro do somatório de um certo domínio, né? Então, o que acaba sobrando é que eu vou estar pegando os reticulados entre R sobre 2 e R desse somatório. E a gente não vai ter mais aquele problema da alternância do sinal. Então, eu vou estar pegando esse somatório de R sobre 2 até R, e vai ser o nosso somatório original simplificou para isso, né? Ok. E aí que a gente entra na questão do que eu estava falando anteriormente. A gente ainda tem esse domínio que está falando para a gente assim, a gente ainda tem que definir mais formalmente esse domínio para a gente conseguir chegar na nossa solução. E aí que entra o N de R, né? Porque a gente precisa saber quantos reticulados tem desse espaço de R sobre 2 até R. Então, e aí que eu entro com um outro conceito que é um pouco mais obscuro, mas que vai ajudar a gente a resolver. Essa integral de Stieltjes. O que ela significa, né? No fundo, eu não quero entrar muito em detalhe, porque ela é um corpo muito grande, ela é formalmente um pouco mais abstrata, eu teria que entrar em muito detalhe, mas no fundo, ela seria a formalização daquela nossa ideia do que seria o dv, quando a gente faz uma integral por partes, né? O que seria aquele diferencial, né? Que no fundo ele acaba sendo uma função, e a nossa integral de Stieltjes, ela define isso para a gente, mas para essa apresentação não é necessário saber exatamente o formalismo de como se define em termos de somatório, mas a ideia aqui, que a gente acaba aplicando, é que eu tenho uma função que conta, né, a quantidade de reticulados que tem dado um R, uma variação de R, então eu consigo
falar que, dado uma variação de n de r, ele contribui para a nossa integral, né? A gente imagina que, como é inteiro, a maior parte da variação desse dnr vão ser zero, né, na nossa situação, e nos pontos em que aparecem os reticulados, né, a gente vai acabar tendo variação do dnr, né? E assim a gente consegue transformar esse somatório numa integral, uma integral em função do raio, né? E aí a gente fala que esse somatório de R2 até R, então assim, dado uma pequena variação, ele vai contribuir o quanto você variou de quantidade de reticulado, né? Então, se eu tenho se um R dado um R igual a 1, né? E eu fui para um outro R e eu aumentei 3 reticulados, eles vão, dentro desse R, contribuir 3 reticulados para o nosso problema. E é isso que está dizendo essa nossa integral aí. Só que aí a gente consegue resolvê-la por partes, sabendo que a gente tem uma função que define a ordem do nosso n de r. E aí que tem outra parte interessante nessa solução desse problema, porque a gente vai ter que operar com a nossa função grande O, fazendo a integral, isso não é muito usual, mas é interessante, para a gente resolver esse problema. Então a gente vai lá, integra por partes, essa nossa integral de r sobre 2, raiz de r sobre 2 até r, a gente faz uma solução por partes, né? Então a gente acaba tendo 1 sobre r ao quadrado vezes n de r, aplicado de r raiz de r sobre 2 até raiz de r, mais a integral de raiz de r sobre 2 até r da derivada, né? Então a gente vai ter a derivada de 1 sobre r ao quadrado vezes o nosso n de r dr. E nessa, que seria o v menos a integral de v du, né? E a gente resolve isso, né? A gente sabe explicitado qual é a nossa função n de r, né? A gente tem πr ao quadrado mais grande O de r. Então a gente tem que operar com o nosso grande O de r, né? Então vamos olhar para esse primeiro termo aqui. A gente sabe então que π r ao quadrado sobre r ao quadrado vai dar uma constante, legal. Então ela vai sair, porque ela vai ficar zero, né? Porque você tem a variação. Essa é difícil. A gente tem o nosso grande O de r dividido por r ao quadrado. A gente pode pensar o seguinte: a solução disso vai dar O de 1 sobre r. Por quê? Porque como a ordem que está dividindo é maior, né, r ao quadrado, você vai ter essa divisão do r pelo r ao quadrado. Então vai ser O de 1 sobre r. Imaginando, por exemplo, o que seria uma função que tivesse ordem r, por exemplo, um polinômio, né? Se você tivesse um polinômio que a maior ordem é r, e eu divido pela função r ao quadrado, você sabe que o maior polinômio que seria gerado por isso seria 1 sobre r, né? A ordem do polinômio. Ou r é menos 1, no caso. Ok. E aí a outra parte na nossa integral, a gente tem duas vezes a integral de raiz de r sobre 2 até raiz de r, da nossa função n de r, né? πr ao quadrado mais O de r, dividido por r ao cubo. E aí a gente volta naquela, né? Então πr ao quadrado sobre r ao cubo vai sobrar 1 sobre r. E a nossa função O de r vai ficar 1 sobre r ao quadrado, né? Só que a gente está integrando. Então, o que cospe dessa equação vai ser O de 1 sobre r. Uma coisa de ordem 1 sobre r, né? No fundo. Então, você faz a somatório e acaba caindo nessa situação. Então, o que a gente tem? Como a gente sabe que essa integral de raiz de r sobre 2 até raiz de r, de 1 sobre r dr, vai ser o nosso... É bem usual, né? O resultado disso é ln de r, né? E a gente aplicando nos domínios de integração, a gente acaba chegando que essa resposta dessa primeira parte da nossa integral é π ln de 2, se a gente resolve ela. E aí a gente tem a outra parte que diz pra gente que
é algo de ordem 1 sobre raiz de R. E por que isso é interessante, né? Porque se a gente lembrar, o meu somatório tem uma... O meu somatório ele está tendendo a infinito. Então, eu tenho um negócio que está com ordem 1 sobre raiz de R, significa que tendendo a infinito, ele vai ter ordem 0. Então, significa que ele vai aproximar, na medida que R tende ao infinito, essa integral vai aproximar π vezes o ln de 2. E aí a gente chega na nossa solução, né? Pela forma como a gente escreveu. A gente tem um limite de R tendendo a infinito do somatório de tudo isso, né? Menos 1 elevado a a mais b sobre a ao quadrado mais b ao quadrado, igual a menos o limite. A gente conseguiu achar, reescrever, né? Que dá o limite de R tendendo a infinito nesse nosso domínio, que a gente conseguiu reescrever como essa integral, que a gente sabe que no R tendendo a infinito vai dar menos π sobre a ln de 2. E essa é a nossa solução final. Então, esse somatório dá menos π sobre a ln de 2. Não é algo muito trivial que eu imaginaria na hora de resolver essa questão, né? Mas, sabendo que existe isso, né? Sabendo que existe toda essa classificação da função de Gauss, do reticulado e tudo mais, você poderia, dentro desse problema, acabar chegando numa solução. Sabendo mais ou menos a definição de como essa passagem de integral para somatório também poderia ajudar na hora de entender como resolver esse problema, né? E aí, o segundo problema que eu quero passar para a gente é o problema 5 do dia 1. Eu vou explicar ele. Ele é bem rapidinho, mas ele é bem interessante também de se resolver. O enunciado dele diz para a gente o seguinte: determine se existe um inteiro positivo ímpar, n, e duas matrizes, a matriz que são matrizes n por n, a matriz A e a matriz B, de forma que o determinante de B seja igual a 1, essas matrizes elas comutam, ou seja, AB é a mesma coisa que BA, e a gente tem essa relação que é um pouco mais complicadinha, né? A gente tem a quarta mais 4 vezes A ao quadrado vezes B ao quadrado, mais 16B à quarta, é igual a 2019 vezes a identidade, a matriz identidade N por N. Então, vamos lá. O que a gente pode entender logo de cara, né? A gente vê que ela parece muito algo que a gente consiga fatorar, esse terceiro item, né? Ele tem uma cara de A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, né? No fundo. E aí a gente consegue ver que tem aquele 4 que não torna tão plausível a gente fazer isso, né? Mas aí a gente pode retirar, como a gente sabe que A mais B, AB é igual a BA, a gente acaba conseguindo fatorar dessa forma, tirando o menos 4 ao quadrado vezes B, né, do nosso problema, e aí a gente consegue fatorar dessa forma, né, fica A ao quadrado, mas, não ao quadrado mais B ao quadrado, mas fica... a gente fica o quadrado das diferenças, né? A gente tem A ao quadrado mais 4B ao quadrado, todo mundo ao quadrado, menos 4 vezes A ao quadrado vezes B ao quadrado. Isso, então, é o quadrado das diferenças, né? Do primeiro termo e do segundo termo, então a gente consegue fatorar daquela forma que se segue, né? Que A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB vezes A ao quadrado mais 4B ao quadrado menos 2AB, né? Porque a gente tem a fatoração do quadrado das diferenças. Então, vamos dar nomes para esses nossos dois fatores, né? A gente tem o C, que é A ao quadrado mais 4B ao quadrado mais 2AB, e a gente tem o D, que é A ao quadrado mais 4B ao quadrado menos 2AB. Mas o que a gente pode notar de interessante, né? A
a gente consegue ver que tanto B quanto tanto C quanto B são iguais módulo 4. A gente consegue ver que elas vão ser... Todos os termos, essas matrizes vão ser iguais módulo 4, porque todos os termos dentro dessas matrizes, né, elas vão ser módulo 4 de fato. Aí a gente tem o seguinte, elas vão ser iguais módulo 4. E sabendo disso, a gente tem que o determinante de C vai ser congruente ao determinante de D módulo 4. Ok, então o que a gente pode fazer com isso? A gente pega que a gente sabe que o determinante, o determinante de C vezes D é a mesma coisa que o determinante de C vezes o determinante de D, então a gente tem o contrário também é válido. Então o determinante de C vezes o determinante de D é igual ao determinante de CD, né? Só que é aquela nossa fatoração CD dá o item 3, que a gente sabe que é a identidade, né? Então vai ser a determinante de 2019 vezes a identidade de N por N, ou seja, sabendo das propriedades do determinante de uma identidade multiplicada por uma constante, a gente sabe que isso vai dar 2019 elevado a N. Ok, então a gente tem uma equação. O determinante de C vezes o determinante de D, só que a gente sabe que o determinante de D é congruente ao determinante de C, então vai dar o determinante ao quadrado de C, e a gente sabe pela equação 10 que isso é igual a 2019n. Beleza. E aí o que a gente pode ver agora, né? A gente consegue lembrar do enunciado, ele está perguntando o seguinte, ele pergunta se o N, existe N ímpar. Se o N é ímpar, eu consigo escrever ele da forma 2K mais 1, né? Isso define um número ímpar. Então, eu consigo pegar esse nosso 2019 elevado a N e substituir o N por 2K mais 1. Só que aí, o que acontece? A gente está trabalhando no módulo 4, né? Então, se a gente pegar 2019 elevado ao quadrado, o quadrado de um número ímpar, módulo 4, sempre é 1, necessariamente. Então, o que sobra é 2019. Em 2019, a gente consegue resolver a conta e ver que é igual a congruente a 3 módulo 4. Então, a gente tem um problema que tem uma equação que é x ao quadrado congruente a 3 módulo 4. Mas aí a gente... E esse é um problema de resíduos quadráticos, né? Só que aí a gente sabe o seguinte, isso é contraditório, a gente não vai ter N ímpar que solucione esse problema. Por quê? Porque o 3 não é um resíduo quadrático módulo 4. Ou seja, não existe, porque se você pegar 0 ao quadrado, módulo 4 vai dar 0, se você pegar 1 vai dar 1, 3 vai dar 1 ao quadrado, e 2 vai dar 0 também. Então você só tem os resíduos quadráticos módulo 4 são apenas 0 ou 1. Então você não tem como ter um resíduo quadrático que seja o 3. O 3 nunca vai ser um resíduo quadrático módulo 4. Então a gente sabe que não existe N que satisfaça essas condições aqui. Ok, eu acho que é isso. Eu queria terminar agradecendo tanto o professor Rispoli quanto o professor Matheus pela oportunidade de estar aqui apresentando. E também para o meu orientador do PIBIC, né, o professor Igor, que também me ajudou em muitos problemas aqui. E é isso a apresentação. Muito bom, muito interessante. A gente tem alguns comentários no chat, né? Que o Matheus pode colocar para a gente aqui. Tem perguntas também. Eu estava até comentando com o Matheus que essa questão, a segunda questão, ela lembrou de uma prova que eu fiz na graduação, da Olimpíada Brasileira de Matemática, 2005. A questão 4 lá, de matriz.
Eu achei bem difícil na minha época. Tá, a Vitória Aparecida perguntou o seguinte. Você pode ler, Pedro? Você consegue ler? Muito legal o gráfico mostrando o comportamento de NR sobre R ao quadrado. O nome da função OR é grande O? Então, eu estava até me perguntando com o Matheus Bernardini, né? Por vezes, assim, da minha formação na engenharia, a gente usava o nome em inglês, né? Assim, a tradução do nome em inglês, né? Grande O, né? Porque em inglês usa mesmo a notação Big O, né? De O function. Muitas vezes, como a gente tem essa tendência de fazer muitos anglicanismos, né? A gente usava grande O de fato, né? Mas o Matheus falou que uma alternativa seria falar o Ozão, né? A função Ozona, né? Ozão. Sim. Sim, eu sempre chamei de O grande, né? Eu acho mais bonito o grande, né? Assim, só mais interessante para mim, né? Não sei. Ozão eu acho meio estranho. Tá, ok. Ela também fez um comentário que interessante aparecer resíduo quadrático em questão de matriz. Pois é, né? Mas como a matriz era de inteiro, né? E a gente estava procurando para ver se algo não existe, dava para imaginar que tinha alguma coisa de teoria dos números, geralmente aparece quando você coloca a constraint de que você só pode mexer com inteiro, né? Então, assim, se eu estivesse fazendo, na época, eu imaginaria que podia cair numa questão de congruência, né? Apesar que realmente não é muito comum ter as duas coisas misturadas. Ah, bacana. Aí, ó, a gente tem até divergências na nomenclatura. A Elaine Silva, a professora Elaine, falou assim, que ela também chama de O grande, né? E o Uhum. professor Vinícius Rispoli chama de Ozão e o Ozinho, né? Uhum. A pergunta da Vitória foi bem interessante nesse sentido, tá vendo, Vitória? Eu vou te colocar na saia justa, vou fazer uma pergunta que vai ter a ver, se o Matheus puder colocar aqui, o comentário do Miguel. Muitos alunos que vão estar vendo esse vídeo agora ou depois, né, eles vão estar com essa mesma impressão. Talvez eles não estão no nível da questão ainda, em questões de conteúdo, em questão de aprendizado, né? Então, basicamente, o que o Miguel está falando é o seguinte, ele está fazendo cálculo 1, né? E ele falou, não estou entendendo nada, mas está legal, né? Então, assim, Uhum. o que você indicaria para quem está no nível do Miguel, fazendo cálculo 1 e Cálculo quer 1. se interessar pela Olimpíada Brasileira de Matemática, por questões olímpicas, né? Tem muitos canais no YouTube que explicam sobre. Tanto que a gente tem um canal aqui, né? A função Gama, que eu completamente. Que ela vai desde as bases, né? Os vídeos estão todos públicos aí no YouTube para a gente conseguir. Exatamente sobre a base de como resolver esses problemas de Olimpíada. Mas se você está procurando indicações de uma forma mais recreativa, existem outros canais muito interessantes também, alguns americanos, outros brasileiros de solução, como o do professor Diego, né? Também é bastante interessante, é bastante intuitivo a forma como ele explica. Ele nunca vai muito além do que nessas problemáticas, né? Tipo, ele tem de todos os níveis, na verdade, é o que eu quero dizer. E ele começa mais do nível básico mesmo para criar essa intuição na pessoa que está resolvendo. Tá ok, tá vendo, Miguel? Então, é uma questão agora de buscar na função Gama e outros canais, né? Bom, pessoal, eu vou passar a bola para o Matheus e vou agradecer também vocês todos pela audiência, pelas perguntas, pelos comentários, ok? E muito obrigado, Pedro, pela apresentação, viu? Obrigado, professor. Bem Eu que interessantes as questões. agradeço. Então, queria parabenizar o Pedro pela excelente apresentação. Então, vou aplaudir em nome de todos que estão acompanhando os nossos seminários. Agradecer mais uma vez ao professor Igor pelo convite. E vou colocar aqui alguns comentários para o Pedro dar uma olhada. Então, a Tatiana comentando aqui, agradecendo pela sua fala, certo? O professor Vinícius também, elogiando aí os problemas, dizendo que são interessantes. O Alfred, que também falou na terça-feira, dizendo que foi excelente. Então, eu acho que é isso.
Então, eu queria novamente agradecer ao Pedro. Obrigado, Pedro. Eu vou remover a... Não, pode falar, Pedro. Não, só agradecer também, professor. Acho muito interessante essa oportunidade da gente de estudar esses problemas de Olimpíada, né? O projeto em si é muito legal. Eu queria parabenizar toda essa iniciativa. Legal. Obrigado, Pedro. Então, eu vou removê-los da sala para fechar o nosso segundo dia. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Então, o professor Alan, que esteve assistindo, professor Vinícius, a professora Elaine, professora, quem mais? Acho que teve mais gente, Tatiana, né? Professora Tatiana, que participaram da live, além de diversos colegas, a Vitória participando, o Alfred, que são da turma do nosso curso de Secando a Olimpíada Brasileira de Matemática Universitária. Enfim, queria agradecer a todos pela presença, por terem vindo nesse segundo dia de seminários. Eu, particularmente, gostei muito da experiência, queria parabenizar todos que estão ativos aí no nosso projeto, em particular o Gabriel e o Pedro, que deram o seminário hoje, o Alfred, que deu o seminário na terça, está gravado para quem quiser assistir depois, continuará gravado, e em breve publicaremos os vídeos de hoje no Função Gama, tá bom? Lembrando que o Função Gama está com diversos vídeos de temas de matemática olímpica, e convido vocês todos a assistirem, tá bom? Então, hoje foi o último dia de seminários, fechamos por aqui, e em breve voltaremos com as programações de aula do nosso curso. Então, vou encerrar por aqui a nossa transmissão e o nosso evento. Então, muito obrigado por terem vindo, não se esqueçam de assinar o formulário, tá bom? Então, uma boa noite a todos.